Eu queria ainda falar um pouquinho mais, antes de entrar no tema do segundo tempo, essa questão de como perceber essa desmedida da virtude individual que gera a enfermidade. Porque a gente tem, às vezes, o hábito de ficar olhando a coisa ruim. E nós estamos pedindo para olhar a coisa boa. É que muitas vezes o ruim está tão exagerado que fica ruim mesmo, né? Então, é um olhar que começa a aprender a valorizar todos os acontecimentos da vida que estão em torno do desencadeamento do sintoma. Né? Então, vamos supor, né? Imagina, você foi numa festa, no final de semana, você voltou adoecido, porta doença. Aí você começa a examinar, peraí, o que aconteceu no final de semana? Não, mas estava tudo tão bom. Eu fui numa festa, estava tão bom. Como é que você estava na festa? Nossa, eu estava alegre demais, excitado. Então anota. Anota para você observar. Porque às vezes a gente fica querendo achar uma coisa ruim, não. Tem gente que adoece por excitação, adoece por uma festa. Aí você começa a perceber, gente, olha, eu vou na festa, mas eu me condeno. Eu não me permito fazer isso ou aquilo. Aí você começa a se descobrir. Porque a doença surge quando a gente está dividido. Isso é importante. Quando a gente está dividido entre o que eu sou e o meu anseio. Aí a doença manifesta. Então é como se a gente começasse a lançar um olhar de valorização de todos os acontecimentos. Todos. Vou citar dois exemplos que são grandiosos aqui, né? Para vocês verem. Como aconteceu com Francisco de Assis. Ele foi ao líder dos muçulmanos para tentar convencê-los de não atacar as cruzadas. O que aconteceu? Ele voltou quase cego do olho, uma doença, um tracoma, que ficou 2 anos lhe rendendo a doença dos olhos. Por quê? Ele foi lá convencer o muçulmano. Olha só a impotência. Sendo que os muçulmanos tinham que atacar a cruzada para acabar com aquela loucura. Mas ele achou que o bom, que o certo, era não atacar. Porque ele acreditava numa outra via. Mas naquela circunstância não havia outra via. A via de Deus era atacar mesmo. E ele voltou cego. Percebeu? Então, olha só, era um anseio de querer convencer o outro. Vamos tentar o diálogo. Mas naquele momento não tinha diálogo. E aí voltou doente. O Divaldo conta a história do infarto dele, lá da angina, vocês lembram? Todo mundo aqui, né, que estava lá no público, fazendo uma palestra, de repente ele vê uma pessoa e sente uma dor. Aí ele vai para o médico, aquela coisa toda, ele conta com aquele jeitinho de humor, né? O médico falou, agora você vai ter que fazer repouso, agora acabou. Aí ele acha que não vai fazer mais nada na vida, só repousar, né? E aí o Joana Diane chega, o que está fazendo na cama aí? Mas você não viu? O médico falou, estou correndo um crise de infarto, não posso fazer mais nada. A Joana, levanta, vamos trabalhar. Agora você vai fazer o seguinte, você vai ficar olhando você no espelho todo dia, até descobrir de onde veio essa dor. E assim ele fez e descobriu. E quando ele estava fazendo a palestra, ele olhou uma pessoa lá, né? Ele olhou uma pessoa e acionou a memória dele de um fato que tinha ocorrido há anos, que ele achou que tinha resolvido, mas ele tinha guardado uma mágoa profunda daquela pessoa. E no momento em que ele reconheceu e desfez a mágoa, e está aí o nosso querido Divaldo com 90 anos. O médico que falou para ele não trabalhar já morreu. E ele continua em pé. E tem gente que acha que tem infarto é para nunca mais fazer nada. É para curar. O que te infartou, meu amigo? O que foi? Levanta. Vamos. Não tem essa. Não tem essa, gente, de achar que a verdade médica é a verdade absoluta. Olha, 90% das suas artérias estão obstruídas. E é por isso que está dando a dor no peito. Então vai saber o que está dando a dor no peito. Ah, mas eu tenho que fazer as pontes aqui. O negócio não é fazer ou não fazer. É o que está doendo. Aconteceu um fato com o meu padrasto, que foi muito legal. Ele estava assim, 90% de todas as coronárias obstruídas. Ah, então tem que fazer, né? Ele falou, não vou fazer não. Aí lá em Belo Horizonte tinha um médium lá, que era muito famoso, um médium Umbanda, daqueles médios ligadésimo com Deus, né? Que médium que fica ligado com Deus é aquele que não tem razão nenhuma, tem pouco conhecimento, né?
Porque conhecimento demais, a gente acha que é mais do que Deus e aí não deixa Deus falar com a gente. Porque fala, a gente fala que não é, né? Lá foi ele lá. O médico virou para ele e falou assim, ó, estão falando aqui que você não vai morrer agora não. E o dia que você for morrer, pode deixar que eu falo para você. Falou assim, gente, meu padrasto não fez a cirurgia, resolveu as suas dores da alma. 15 anos depois, já estava no hospital internado por outros motivos. O telefone toca. No quarto do hospital. Era o tal do médium. Ligou e falou assim, ó, avisa ele que é hoje, viu? Como meu padrasto era um médium passista e muito brincalhão, porque quando ele ia dar passe, ele chegava no hospital assim e falava, e aí, tá na hora de vestir o pijama ou não tá? O pijama de madeira. Ele brincava e ele dava o passo, o povo morria. Então ele começou a pegar a fama quando ele era, não, seu Moreno eu não quero não, porque desencarna. Aí quando o médico falou isso, atendeu, falou, morreu, aí foi a minha vez de zoar dele. Seu Moreno, tá na hora de vestir o pijama de, moreno, o pijama de madeira. Falou que é hoje. E os espíritos são tão danados que ele não falou só isso não. O médico virou e falou assim, e olha, fala para ele que aquela filha dele, que ele nunca teve contato com ela, porque ela nasceu e morreu com 3 anos, e foi um período que ele ficou 2 anos internado no hospital de tuberculose, que antigamente era assim, né? E ele tinha um sentimento de não ter convivido com a filha, né? O médico vira para ele e diz assim, olha, ele vai embora hoje e fala com ele que a filha dele vai reencarnar hoje. É essa que está aí do lado. Do lado que era, minha esposa estava grávida entrando em trabalho de parto. Era minha filha. Olha só. Aí a minha esposa sai do hospital onde ele estava, vai para o hospital maternidade, entra em trabalho de parto. Eu saio do enterro, corro lá, eu vivia a ida e a volta, socorro, chega a menininha, a nossa caçula, última. Quando tem 3 anos de idade, 3 para 4 anos, a minha menina encontra uma foto 3x4 do meu padrasto, ela olha assim e fala assim, esse aqui é o meu pai, vocês dois são meu pai, ele também é meu pai, e a minha mãe está viva ainda. Falou assim, olha de nada, hein? Falou assim, beleza, né, gente? Ai, loucura doida, né? Então, vocês entenderam a questão da doença, gente? É valorizar. O que aconteceu ontem? Fulano falou isso, não sei o quê, olha, não sei o quê. Vai anotando, sem falar, é isso, não fecha não. Vai notando. Porque às vezes a gente tem sintomas, né, como a gente comentava ali agora, como diz o André Luiz, que às vezes a gente tem um sintoma que acompanha a gente a vida inteira. E André Luiz fala que é o sintoma da redenção, que vai lembrar para a gente aquilo que a gente deve fazer, para não esquecer. Eu tenho um sintoma, que é o meu nariz entupido. Quando ele entope, é porque eu estou perdendo a alegria. Aí eu lembro que eu tenho que dar alegria aos outros. Eu tenho que virar palhaço. Aí eu dou alegria e o nariz desentope. Mas a gente às vezes é burrinha, né? A gente fica com saudade daqueles tempos bons, né? Aquele tempo bom, né? Era tão mais fácil, né? Pegava assim a foice, cortava a cabeça logo do povo, está tudo resolvido. Agora o negócio da misericórdia é difícil demais. Você ter misericórdia, trabalhar misericórdia é fácil, né? Não é mesmo? Antigamente era fácil demais. Você tinha um problema, você acabava com o problema. Agora não, nós temos que conviver com o problema e ir atrás do amor incondicional. Aí a alegria vai baixando na entope. Aí eu lembro. Vamos lá, vamos dar alegria. E vamos lá. Aí o nariz respira. Então, às vezes, tem sintoma que vai acompanhar a gente a vida inteira. Se acompanha, aceita ele e pronto. Imagina, eu vou ficar pingando remédio para acabar aqui. Deixa ele avisando, deixa avisando. De vez em quando ele dá uma misericórdia e pinga um negocinho. Para aliviar. Mas atento, olha a alegria. E assim, cada um às vezes tem um sintoma. Então, a dica é isso aqui. Se a doença é desmedida, da virtude, da singularidade, eu vou achar. Onde é que eu estou querendo mais do que eu posso? E que nós vamos ter que então trabalhar com, agora é o assunto da consciência do limite, da antropologia do limite.
cujo exemplo maior é a parábola do filho pródigo. Nós temos dito isso aqui até hoje, que ela é vivida constantemente em nossa vida e tem que ser vivida com consciência, porque ora nós somos o pai do filho pródigo, ora nós somos o filho pródigo. Ora nós estamos sofrendo de ver o outro sofrer, não ter nada para fazer, pouca coisa e ter que aguardar. Ora somos nós que estamos sofrendo a nossa insuficiência, a nossa precariedade. Então, essa consciência do limite é um desafio constante na nossa vida, é ela que nos leva a esse não mais sofrer. Porque nós viemos aqui para aprender a não sofrer. Se o Espírito da Verdade falou que o sofrimento é decorrente de um anseio que vai além do limite, eu tenho que reconhecer onde é que eu estou indo além do limite para aprender a não sofrer. Para um dia nos tornarmos aquele ser equânime que nós falamos hoje. Então, eu vou ler aqui algumas frases, porque elas são bonitas, e a gente não perder a essência, e nós vamos comentando. Eu não pus elas no PowerPoint, não. A linguagem do limite recupera o que foi rejeitado pela razão. Dá importância aos últimos, olha para a pequenez, exalta os humildes e relativiza a dureza. O que é isso? É aquele momento que eu quero fazer de um jeito, eu tenho o dom, e a gente tem que reconhecer o dom. Eu tenho o dom de olhar lá na frente, de ser um visionário, de acreditar que pode ser mais, podemos ir além, de progredir. Mas nem todo mundo quer isso. Nem todo mundo aceita. E só me resta aceitar. É a hora que a gente sai da dor impotência, que adoece, para a dor crística, que não adoece. É aquele que Frei Beto falou muito bonito. Eu nunca perco de sonhar de um mundo melhor, mas eu sei do tamanho das minhas asas. Que se eu achar que eu tenho asa capaz de melhorar o mundo, eu vou adoecer. Só que antes de adoecer, eu vou atropelar muita gente. Porque o outro não quer aquilo ainda no momento. Não é capaz de viver aquilo. Não dá conta de viver aquilo. E aí o que a gente faz? A gente exige que o outro viva a minha exigência. Se eu gosto das coisas tudo certinho, arrumadinho, nem sempre é possível. O que Deus pede é que eu seja justo, porém não justiceiro. O problema nosso é que a gente se torna justiceiro, naquilo que eu sou muito bom. E a gente ainda vira para o outro e fala, você não enxerga não? O outro fala, não enxerga não. Não enxerga assim. Você não viu a porcaria que você fez? É o que eu dei conta. E só tem um jeito da gente sentir a dor do outro. É quando a gente vive a nossa impotência. E como é que a gente vive a impotência? Começa com a preocupação. Quando a gente começa a ficar preocupado com algo, nós estamos caminhando para o nascimento da consciência do limite. A preocupação já é o aviso que eu não sou capaz. Ah, meu Deus, eu estou preocupado com meu filho, será que vai ter dinheiro para isso? Ah, estou preocupado, será que vai aguentar viver com a mulher dele? Ah, eu estou preocupado. Você não tem poder nenhum disso. Nenhum. Porque a nossa dor é dor de arrogância em nome da felicidade do outro. É dor de orgulho, achar que a gente não pode é nada. Quem pode é Deus. Então, se não cair a ficha nossa que nós não podemos é nada, nós não curamos. Aí começa a preocupação, não é assim? Ai meu Deus, será que vai passar no concurso? Ai, quem disse que passar no concurso é bom? É o que deve. Às vezes o que deve é não passar. Quem disse que o bom é passar? Começa? Não sabe o que é. O que ele programou para ele? Não sei. Então por que eu vou preocupar? Percebeu? Aí a preocupação está ali. Se eu consigo botar Deus, causa primária de tudo, e viver a fé absoluta de tudo ali, e perceber que Deus não nos pede para ser responsável pelo outro, porque nós não somos responsáveis por ninguém. Nós só somos responsáveis por semear. Nós somos semeadores. E eternamente semeadores, somos sementes. Às vezes o terreno que está do lado
não está preparado ainda. Às vezes é um filho cujo terreno é espinhoso. Você semeia e não dá nada. E aí, o que faz? Perguntado por Emmanuel. Já fiz tudo pelo meu filho, está lá no Consolador. E aí, o que resta? Emmanuel responde, continua fazendo. Mas saiba que Deus tem os seus modos próprios de reconduzi-lo à verdade. Então pronto, relaxa. E aceita que vai acontecer alguma coisa estranha com o filho. Que o filho vai viver a condição do filho pródigo para voltar para o pai. Então nós temos que dar a bênção para ir, para quando ele voltar, a gente em silêncio, recebê-lo de volta. Acho que eu contei ontem a minha experiência com o filho, né? Contei, né? Do acidente, né? Então, veja bem. Naquele momento da preocupação, eu posso começar já a fazer entrega. Se eu não dou conta de fazer entrega, sabe o que vai acontecer? Eu entro no segundo passo, da ansiedade. Começo a ficar ansioso. Aí eu entro no transtorno de ansiedade, que já é um grau maior. Já estou aproximando mais ainda da consciência do meu limite. Aí já não durmo. Já não consigo tirar aqui da cabeça. Você imagina que eu tenho uma virtude do compromisso. Aí eu marquei um compromisso, tal hora, estou indo para lá. Aí o trânsito fechou. Acabou. Parou. Se eu continuar achando que eu sou capaz, eu tenho que cumprir com o compromisso, deflagra uma ansiedade ali na hora que eu endoido, dentro do carro. Não é? Mas Deus sabe que você tem compromisso na alma. Ele criou obstáculo ali para você, o trânsito, para você não chegar lá na hora, sabe para quê? Para você se libertar da arrogância do limite. Porque aí só resta um caminho. Você se endoida, larga o carro e sai correndo, você vira e entrega e fala assim, Deus, o senhor sabe, né, Senhor? Eu saí 1 hora antes de casa, Senhor. Eu queria tanto chegar na hora, não vai dar. Aí você ouve Deus falar assim, eu sei, filho. Eu sei. Porque só eu que estou sempre presente em tudo. Vocês não. Então o que resta? Vão ligar um som e vão dançar no carro. E saber que aquele que está me esperando está passando a provação de ter que se virar. Pronto, ele se vira. O problema é dele, a aprovação é dele, não é minha, porque a minha é me libertar, me libertei. É muito chique. Muito chique viver isso. Eu vivi isso uma vez, que eu tenho essa minha neurose de horário, né? Eu estava indo fazer palestra, e eu nunca faltei, nunca sei o quê. Saí na hora, eu sempre chego meia hora antes, às vezes antes do povo. Falei, oh meu Deus do céu. Quando os meninos eram pequenos, eu chegava no horário que os pais estavam enchendo balão. Chegar antes, que neurose, né? Aí lá vou eu. O trânsito fechou, um chuvão, acabou, não sei o que, estou olhando a hora, nada. Relaxei e falei assim, Deus, o senhor quer que eu volte para casa, né, Deus? Eu vou ver um filminho com a minha esposa. Dei a volta no quarteirão, voltei para casa. Não tinha jeito de continuar. Liguei para o pessoal, falei, infelizmente, o trânsito está assim, não sei o que, já estava tendo movimento de greve, uma bagunça danada lá, não sei o que. Se você, aí virei o responsável da reunião pública e falei assim, eu espero que você seja um homem previdente e tenha uma carta na manga. Porque dirigente de reunião pública tem que ter carta na manga, não tem? Porque vai que acontece que o indivíduo não vem, ele tem que estar um estudo pronto. Aí ele também não sofre da exigência de achar que o palestrante vai chegar. Se ele exigir que vai chegar, não chega, ele adoece. Então ele também se libertou, teve a oportunidade de se libertar do excesso. Perceberam isso? Bom, mas aí eu não trabalhei a preocupação, não estou trabalhando a ansiedade. Aí o que acontece? Vem o pânico. Gente, a síndrome do pânico é a antessala de encontrar com Deus. É bom demais. É terrível e é bom demais. Terrível porque o pânico é um horror. Você vai achar que você está morrendo. Mas é o ego que está morrendo, gente. E a morte do ego é terrível para nós. O pânico é a morte do ego. E a antessala com Deus, que só tem um caminho, é a fé absoluta, é a entrega total para Deus. Não tem outro caminho. Às vezes é necessário um ansiolítico.
ou qualquer outra coisa, homeopático, não importa. Mas desde que seja usado com consciência. Eu passei pela experiência uma vez, por isso que eu sei o que é. Lá fui eu com o meu primo, meu amigo, que era médico também, né, uma aventura que eu sempre sonhei fazer, né, que era ir de carro lá para o Atacama, de carro para Atacama e para a Patagônia. Lá fomos nós, um carro só, nós íamos atravessar o deserto. Maravilha! Aí, cada um usou do seu dom. Eu fiquei responsável pela logística da viagem, o outro pela parte do carro, a mecânica, e o outro para a parte de informática, fotografia, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lá. Toda a previsibilidade possível, né? Achando que é possível, né? Tudo bonitinho, tudo previsível, todo mundo gostava de sair comigo, estava tudo pensado. Eu pensava em tudo antes, sabe? Para não dar nada errado, porque 5 filhos, você imagina, né? Aí saiu, pensava até no cavalo, no bolo, não sei o que, todo mundo falou, não, é bom sair com você já pensou em tudo, hein? É. Mas quem pensa em tudo é Deus, né? A gente não, né? E Deus reserva umas coisas para a gente, né? Lá fomos nós, gente. Quando nós entramos num vilarejozinho, numa cidadezinha lá do Atacama, eu esqueci, olha só como Deus é, Deus me fez esquecer de trocar moeda, do dólar, do coisa por peso. Chegamos lá, não tinha terminal, não tinha banco, não tinha nada. Eu falei, e aí, como é que nós vamos pagar? Aí entrei em pânico. Entrei em pânico. E mais ainda, eu tinha previsto que nós íamos nos hospedar numa tal lugar, tal circunstância. Chegou lá, nada foi possível. Tudo que eu previ acabou. E eu ali na terra estrangeira, tudo previsto acabou. Entrei em pânico. Chegou a noite, foi a noite mais terrível da minha vida. Eu acordado e tomava um banho para aliviar, e rezava, e a reza não funcionava, porque reza que não funciona é reza que a gente pede a Deus para tirar aquilo da gente, aí não funciona. E aquela coisa horrorosa, chegou de manhã, eu estava em pânico. Aí eu me rendi diante dos meus amigos, olha, está acontecendo isso, aquela vontade de correr, de ir embora, larga esse carro para lá, joga ele no deserto, eu quero ir embora. Aquela coisa, né? Aí tal, mas aí eu já tinha lido sobre isso antes, né? Eu tinha lido um autor, aqueles livros que chega na prateleira e apresenta para a gente assim, de um autor italiano, até a Joana de Anjos fala nele, chama Assagioli, da psicossíntese, que ele fala assim, na hora que você está, que o pânico é como se você estivesse na beira da praia, a onda está vindo. Ou você corre da onda, aí você fica assim, vou correr da onda, você capota, vou furar, você capota. Só tem um caminho, surfar. Eu falei, meu Deus, como é que é surfar nisso? Aí eu naquele pânico, rezando, falei, não tem outro caminho, eu vou me entregar. Falei para meus colegas o pânico, virei para Deus, falei, Senhor, eu vou me entregar a ti, Senhor, me mata. E a entrega foi o quê? Virei para eles e falei assim, olha, vocês vão conduzir agora do modo de vocês. E eu sou aprendiz. Eu vou aprender com vocês como conduzir. Porque do meu modo entrou em falência. Aí que aconteceu a surpresa. Porque na hora que eu entreguei, os meus companheiros, isso não era o problema deles. Não era. Eles eram até bons nisso. Porque Deus faz isso. Põe do seu lado aquilo que você necessita. De bom e de ruim também. Ou melhor, não tem ruim não, é sempre bom. Então, como diz Emmanuel, todo sofrimento é manifestação do amor de Deus. Quem está do seu lado é o seu remédio, sempre. Às vezes é remédio amargo, mas às vezes é remédio bom, doce. E quem estava do meu lado eram pessoas doces. O que eles viraram? Ah, cara, preocupa não, senhor. Você está preocupado com isso? Ah, a gente dorme em qualquer lugar, mas e o dinheiro? Ah, pode deixar, senhor. A gente troca. A gente entrega a nossa roupa para a pessoa, pode deixar, a gente troca, vende as cuecas, vende tudo. Ah, esquenta a cabeça não. E foi isso que aconteceu, gente. Eu falei assim, então tá, vocês tomam a frente, porque eu estava como líder. Vocês tomam a frente e eu vou observar como é que vocês se viram com isso. E foi dito e feito. Eles ainda tiveram a coragem de parar um carro num lugar lá de estacionamento que tinha que pagar e não tinha dinheiro. E o que foi feito? Foi o que eles fizeram.
trocou roupa por dinheiro, fez uma bagunça, conversou com um, com o outro, saímos de lá com o dinheiro cheio de peso, feliz da vida. Eu falei, meu Deus, tem outro jeito de viver, não tem? Tem. Meu pânico então durou 48 horas. 2 dias, mais ou menos para 3, foi suavizando, acabou. Viajei mais 22 dias ainda, porque a viagem foram 25 dias, sem pânico. Graças a uma entreguei. Mas volta e meia ameaça. Por quê? Você vive, todos nós vivemos diante de uma impotência. E quanto mais exigente nós somos, né, aquilo que Paulo fala, o Senhor colocou na carne um espinho, para que toda vez eu me ensoberbecesse, o ponto forte se torne fraco, e o fraco se torne forte. Percebeu? Como é que o pânico é a antessala de encontro com Deus? E na hora do pânico, o que você faz? Surfa. Ai, meu Deus do céu, vou morrer aqui na cidade. Ai, morre mesmo, pode deixar que aparece alguém que chama o SAMU, te leva. Pode. Eu lembro da pessoa que falava, ele tinha um pânico, quando ia frear o carro, que não ia ter freio. E o carro ia bater no poste. Aí ele surfou. Vai que vim, vou frear, vai ter frear. Vou bater no poste, meio capota, alguém me leva para o SAMU e pronto. Pronto, acabou, perdeu força. Não adianta rezar, Deus tira isso de mim, Deus tira de mim. Piora, viu, gente? Porque não vai acontecer, piora. Você vai dizer, Senhor, se eu tiver que capotar, Senhor, é a sua vontade, Senhor. Então que capote. Senhor, o Senhor está querendo que eu fique pobre, Senhor. O Senhor está querendo que eu vá morar na rua, Senhor. Então eu aceito a tua vontade, Senhor. Vou ser um morador de rua. Pronto. Acabou. Murcha. Aí nós vamos pegar onde é que eu estou muito exigente para abrir mão daquilo. Percebeu? Ao encontrar a indigência, a intuição e a indigência é esse momento que todos nós passamos, de insuficiência, de precariedade. Eu queria tanto que minha casa espírita ficasse maravilhosa, mas ninguém dá dinheiro, então vai ficar feia. É Deus que quer que fica, então pronto. Ame a casa feia. Fica feliz com o que tem. Pronto, para de achar ruim. E não adianta ficar voltando no passado não, viu, gente? Que as terapias de ficar buscando causa lá da pai, da mãe, nem a psicanálise está fazendo mais isso. Ah, eu não sou feliz porque a minha mãe não me deu a bicicleta rosa. Você tem quantos anos? 50. Você sabe andar de bicicleta? Sei. Então compra a bicicleta rosa e anda. Para de reclamar da sua mãe. Isso é a cura psicanalítica de hoje. Por que você fica reclamando? A gente reclama daquilo que nos falta. E vai faltar a vida inteira. Porque é dessa falta é que nasce a nossa fartura. Porque é da falta que vai nascer aquilo que eu dou. Tem que entender isso, que isso é lindo demais. Aquilo que a gente reclama o tempo todo que nos falta, é aquilo que eu estou dando para o mundo. É isso que Deus quer. Só que a nossa falta não vai ser preenchida por ninguém. Ninguém preenche. E nós vamos ter que conviver com essa solidão de que ninguém preenche. Percebeu? Ninguém preenche. E até que um dia que a gente reconhece e deixa todo mundo em paz. A mãe, o pai, o Espírito Santo, deixa todo mundo em paz. Não adianta fazer hipnose e regressão, não, que você vai voltar lá no Adão e Eva. Eu sou assim porque da minha mãe e meu pai, mas da minha mãe e meu pai, por causa do avô, não sei o quê. Foi lá Dom Pedro II, que quando veio cá, que fez isso, por isso é que a minha avó fez isso. Mas Dom Pedro II, Dom Pedro II foi o problema do Dom João VI. Mas Dom João VI, aí começa, não tem fim. O negócio é daqui para frente. Eu sou assim porque eu sofri muito na infância. Você sofreu o que tinha que sofrer mesmo, para nascer a fartura. Eu elogio muito a minha esposa, ela é fantástica. A infância que ela teve um pai alcoólatra, assassino, passou a infância visitando o pai em presídio. E hoje aquela mulher maravilhosa. E daí? Vai ficar queixando do pai? Da mãe, não sei o quê? Foi graças a ele ser assim que ela é assim. De tal maneira que vai chegar um momento, gente, sabe como é que nós vamos rezar? Senhor, agradeço por tudo aquilo que o Senhor não me deu. Porque se o Senhor tivesse me dado, eu não seria o que eu sou hoje. Porque nós temos 2 tragédias nossas. Eu já quase falei isso ontem aqui. Quando o meu desejo não é realizado e quando o meu desejo é realizado. Então, Senhor, eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor não me deu.
Louvado seja, né? Vai fazer sua vontade para você ver. O que acontece? Minha filha, eu queria um marido melhor, mais paciente. Aí chega o marido paciente e reclama. Ele é lerdo demais. A paciência dele é tão grande, a gente pede umas coisas, ele leva 2 meses para trocar a lâmpada. Paciente. E aí, você me pediu paciência? O que você quer, minha filha? Nunca está satisfeito? Não, porque nunca vai ficar mesmo, não. Não existe satisfação desse nível de cobrir minha falta, aquilo que eu exijo. E aí é bom saber. Faça o pedido com antecipação. Antes que a lâmpada queime, você já pede. Lâmpada queimou. Daqui 2 meses ela vai queimar, já está o pedido feito. Né? Chique, né? E pronto, acontece. Está lá. Até que um dia você vai ouvir uma coisa linda que eu ouvi da minha esposa. Ela virou assim e falou assim, eu não te tolero, mas eu te amo. Esse é o caminho da cura. Porque é intolerável mesmo. Pede uma lâmpada e leva 2 meses para trocar. Uma pessoa que é altamente diligente, não é? Mas eu amo por ele ser assim, 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 assado. Mas eu não tolero o lado sombra dele. Mas nós vamos juntos. Pronto, acabou. De tal maneira que depois não precisa mais dele, né? Que o outro é o meu remédio. Quando eu não precisar dele, Deus acaba com ele, pronto. Não tem um ditado que fala assim, quando o discípulo está pronto, como é que é? Não, o mestre desaparece. Você não precisa mais, se o discípulo está pronto, não precisa mais do mestre, ele vai embora. Quem é o mestre? É aquele que está do seu lado. É o seu remédio. Portanto, aprenda a conviver com o seu remédio para não precisar mais dele. A hora que não precisar mais, Deus mata ele e vai embora. Você fala, venci, Senhor, estou até sentindo falta dele. Está tão bom. Está tão bom, agora não precisa mais dele, não, pode ir embora. Vamos ver aqui onde é que nós estamos. Vocês entenderam aqui, né? Ao encontrar a indigência, a intuição percebe a realidade complicada do ser, mas não atribui culpa ou falta. Quando a gente se sente indigente, a gente reconhece o limite do outro e não culpabiliza mais ninguém. E para de falar que é falta. Simplesmente porque o outro é incapaz. Eu paro de culpar o outro. Nossa Senhora, mas você lavou a louça, olha que porcaria. Lavou a louça do jeito que sabe lavar. E para de falar que é culpado, que é falta. Nosso Senhor pediu que a figueira desse figo. Se não der figo, queima. Então, peça ao outro que ele é bom. Se tiver que fazer alguma coisa que não é bom, saiba que não vai fazer, que não vai ficar bom. Então, quando a gente encontra a nossa consciência do limite, a gente encontra do outro. Aí fica gostoso. Porque a gente reconhece e para de culpabilizar a si próprio e culpabilizar o outro. Fica mais gostoso, né? Sai da impotência para a tristeza crística. A consciência do limite é a maior intimidade que o homem pode alcançar consigo mesmo. Recria o ser e não o recrimina. É muito bom. Assim, eu não sou bom nisso, o que você há de fazer? Eu posso tentar melhorar, mas eu nunca vou ser bom quanto você, que é bom nisso. Mas eu posso melhorar um pouco. Um pouco. Posso. E sabe o que faz a gente melhorar um pouco? Quando a gente reconhece o limite do outro, e aí começa a nascer o amor. E isso é nas coisas mais pequenas do mundo, gente. Não é coisa grande. Espírita adora coisa grande, né? Que dá para fazer missionário, né? Está lá com aquele vizinho lá, cheio de tojado do vizinho, não aguenta, aí aparece um tumor no cérebro dele, você vai lá dar passo, levar o evangelho, chá com biscoito, né? É nas coisas miúdas, é que pega a gente. É quando a sua mulher vira e fala para você, eu não aguento mais, 30 anos você faz cocô e não dá descarga. Pois ele vai continuar não dando descarga até se ele se libertar do cocô dele. Na hora que você se liberta, ele aprende a dar descarga. Você agora aprendeu. O que aconteceu? Por quê? Porque você deixou de ser escravo, de querer ver ele dando descarga. Percebeu como é que é? É da coisa miúda, gente. Pode analisar aí, os advogados sabem o que faz casal separar. O que faz briga de pai com filho?
É só coisa miúda. Eu não aguento mais ver meu filho. Olha o quarto, a bagunça dele. Aí daí bagunça. Não aguento mais mandar ele estudar e não estuda. Mas eu sei que é só coisa miúda. Não é coisa grande, não. Não é mesmo? É coisa miúda que fica ali. Gente, não aguento mais. Olha lá, olha o sabão. Está na saboneteira cheio de água. E está lá derretendo. Tem 30 anos que é assim, eu falo e não muda. E não vai mudar, não, até você mudar. Porque no outro plano da vida não tem saboneteira. A saboneteira só serve para a sua reforma íntima. Nem é para o banho. Porque francês toma banho uma vez por semana, e olha lá, né? Percebeu como é que o miúdo, como é que Deus manifesta no miúdo da vida? Na hora de comprar um sacolão, Deus está manifestando ali. Aí a mulher perde o marido, ou vice-versa, né? Hoje eu não posso não, porque reconhecer a consciência do limite é admitir o limite do outro e aceitar. Aí você fala, estou cansado, hoje não vou dar conta de comprar sacolão. Bem, compra sacolão. Aí você manda o cientista comprar sacolão. O que vai acontecer? Na hora que você vê o sacolão, você fala assim, o que é isso, filho? O que é isso? Você por acaso passou numa lixeira? Está tudo velho, podre, comprou tudo ruim. Ai, não vi não. É. E aí você vai ter que, é assim mesmo, é assim que dá conta. Se eu pedir a ele, eu vou ter que fazer um sopão do sacolão. Não vai dar para fazer. Já sabe que é assim. Então não sofra. Aí sabe o que acontece? Uma surpresa. Quando você admite e cai a ficha, de repente ele chega com o sacolão todo bonito. Porque ele reconhecendo e querendo amar, pediu socorro. Chegou no sacolão e falou, fulano, me ajuda a escolher aqui, porque toda vez eu chego em casa, está tudo ruim, ela acha ruim. Aí alguém chega, dá o dom para ele, escolhe, chega bonitinho. Uai, o que aconteceu? Aconteceu que ela aprendeu a amá-lo como ele é assim, e ele também, querendo amá-la, buscou recurso em quem sabe. Não é gostoso, gente? É trabalhoso, né? Vamos lá. Então aí, ó, o homem se orienta para tudo que é, resgata e sustenta o ser, reconstitui a confiança naquilo que é. Quando a gente toma consciência do meu limite, eu resgato a minha confiança naquilo que eu sou. Eu só dou conta disso, não me peça isso. Pronto. O que eu vou exigir daquilo que não dou? Nasce a compaixão. Não dá o último golpe, mas recupera o perdão e faz a festa do filho pródigo. Quando eu reconheço que eu sou, não peço mais além, eu reconheço o outro também. Nasceu a compaixão. E é por isso que nós podemos dizer que nós viemos aqui para aprender a amar a imperfeição. A gente ouve muito assim, sede perfeitos como o Pai é. Qual que é a perfeição de Deus? É a bondade suprema, é a justiça suprema. Não é isso que nós estamos fazendo. A perfeição humana exigir do outro fazer como eu faço. E aí a guerra está feita. A perfeição de Deus não, ela aguarda o tempo de cada um. E isso é difícil para a gente pai, então, né? Aguardar o tempo do filho, que às vezes leva 20 anos, 30, mas é a eternidade. Não é? A gente mata ele antes do tempo. Então a consciência do limite resgata a compaixão para conosco mesmo e a compaixão para com o outro. E aí surge a alma de Francisco de Assis, que comia o franguinho junto com o outro. Já que não dá conta, o que resta? Comer franguinho. Né? O perfeccionista nunca está bem, porque sempre acha que não fez o melhor, o mais correto, o mais adequado. Se valoriza apenas pelo resultado de suas ações e não pelo puro fato de ser, provocando a síndrome do exigir demais de si mesmo, contrapõe aquilo que é o que deveria ser. Vive numa permanente sensação de inadequação. Vamos repetir isso aqui, né? O perfeccionista, ele se foca no resultado. Mas o resultado não nos pertence. Eu plantei, Apolo regou, e o resultado vem de Deus. Eu não vou deixar de ser o que é. Eu vou querer o melhor. Mas o resultado não me pertence. Pertence a Deus. Isso é muito bom de viver. Você faz uma festa e desapega do resultado. Pronto, já fiz. Deus me pediu fazer a festa. Agora, se vai ser bom ou não, não sei. Você já desapegou.
Percebeu? Mas não, a gente faz a festa e fica, será que está bom? Será que não está bom? Ai, meu Deus do céu, será que vem gente? Será que não vem gente? E aí adoece. Tudo que a gente faz. Você faz a roupinha, faz isso, faz aquilo, né? Você está lá no serviço, querendo fazer o melhor e nunca é reconhecido. Graças a Deus, é para não ser mesmo, não. Nós não viemos para ser reconhecido pelo humano, nós viemos para ser reconhecido por Deus. E Deus sabe que você está fazendo o melhor. Está dando resultado? Não nos pertence. Então faz parte do processo curativo, a cura real, desapegar do resultado. Desapegar. E Deus sabe da condição de cada um. Quando eu dava plantão, Deus sabia quem que eu sou. Então, os pacientes que tinham parada cardíaca no meu plantão, se eram muito adoecidos e idosos, sabia que estava na hora de morrer mesmo. Porque eu não ia fazer ressuscitação. Eu dou um passe para desligar mesmo de uma vez, faz a oração e vai embora. E Deus sabe disso, que eu olhar, poxa, está velhinho, cheio de morbidade, cheio de doença, para que eu vou recuperar, ficar aquela sequela danada? Ah, não, Deus, parou no meu plantão, vai embora. Agora, se não é para ir embora, para no plantão do outro, que vai recuperar, porque ele precisa ser recuperado, mas vai ficar de sequela, que é a aprovação da família. E Deus sabia disso comigo. Aí eu rezava, fazia oração, dava aquele espaço bonito, né? E as enfermeiras olham, o que está fazendo, senhor? Estou desencarnando ele. Mas doutor, não tem que fazer alguma coisa? Fazer o quê, minha filha? Está com 90 anos, deixa viver, está bom demais. Vão devolver para Deus? Você parou comigo, Deus sabe que porque eu vou dar é isso. Eu não vou ficar massageando o velho, quebrando a costela, não sei o que, entubar e depois ficar lá mais 3 meses de CTI. Ah, isso não é comigo não dou conta não, senhor. Então tá, senhor, Deus sabe. E é gostoso, porque não dá culpa, não dá nada. Aí o que acontecia? Só parava os velhinhos idosos, cheios de doença comigo. Só. Porque está na hora de ir. Ir em paz, feliz, que a gente dava os passos, vai com Deus, conversava com o Espírito. Vai com Deus, não é o quê, tem medo não. Né? Quer dizer, a pessoa chega e fala assim, eu estou com uma diabetes. Descobri agora, estou com 80 anos. Que bom que você descobriu agora, hein? Porque não vai dar tempo da sequela nenhuma, pode continuar levando a vida que você quer. Aí a pessoa assusta, como vai dar tempo? Você está mais perto de morrer do que de viver. E para diabetes ter a sequela, precisa de anos. E misericórdia que Deus deu, te deu a diabetes com 80 anos, 85. Eu falei isso para a avó da minha esposa, que ela ficou com diabetes com 75 anos. Vai tomar insulina, não sei o que, nada. Toma, viva, minha filha, viva. E viveu mais um tempo. Não vai dar tempo de ter sequela, não. Vai não. Porque olha, gente, quando a gente começa a ensaiar a viver a fé absoluta, soa como uma doce, suave irresponsabilidade. Parece, para muitos, soa como irresponsabilidade. Quando uma filha sua fala assim, pai, eu vou viajar agora, mas filha, é de noite, você vai sair daqui 10 horas da noite? Não, pai, é melhor, porque eu chego lá e não sei o quê. Aí você fala, filha, é de noite, sei o quê. Mas você não fala mais nada disso, fala assim, vai em paz, meu filho, é assim mesmo que você quer? Então vai em paz. Aí os outros falam assim, irresponsável, você não devia deixar aí, não. Não é? Viver a fé absoluta é uma irresponsabilidade. Suave, doce, com propósito, uma ousadia, porque você sabe, você entende como que é a vida. E é bem diferente do que a nossa vida humana. Bem diferente. Você quer amarrar o outro, amarrar isso, sei o quê. Que vai acontecer isso, se tiver que acontecer, minha filha. Não tem nada disso, não. Lá no livro Ação e Reação conta o caso. Uma senhora que estava lá só com o seu filho, paraplégico, ela entrou em colapso cardíaco, não estava na hora de ir, a equipe espiritual foi lá, socorreu, tirou o espírito do corpo, socorreu ela, voltou, e aí disse assim, agora está na hora do recurso humano. Aí eles acionaram um caboclinho da roça para passar por lá, foi lá, levou ela para obter o recurso humano. É isso que acontece, gente. E acontece toda hora conosco, a gente que não vê. Eu lembro que a minha mãe me conta, né? Eu era pequeno, eu era muito doente, né?
Aí um companheiro chamou para dar um passe, uma pessoa muito urgente, ela ficou dividida, né? Mas meu filho está com febre aqui, está doente, como é que eu vou? Aí o companheiro, não, vamos lá, os espíritos estão falando que vão cuidar dele. Vamos lá que o outro está precisando. Aí lá foi ela. Quando ela voltou, estava bem. Aí ela não entendeu o que aconteceu. A minha irmã, que tinha 6 anos, virou para minha mãe e falou assim, ô mãe, quando você saiu, uma enfermeira chegou e deu cibalena para ele. Cibalena, naquela época, a referência de remédio era cibalena, né? Deu uma cibalena para ele e melhorou. Uma enfermeira e ela falou que chamava Sheila. Pronto. Aí, isso aqui é fé absoluta. Se tiver que acontecer, acontece. E pronto. E nós não precisamos ficar com essa neura de medo. Está vendo? Ela foi lá, foi acudir o outro, e eu fui acudido com a cibalena da Sheila. Coisa boa, né? A cibalena da Sheila deve ser bom demais. De vez em quando eu peço, mas não chega. Sheila, cadê aquela cibalena que você me deu? Me dá mais logo uma caixa dessa cibalena. Aí ela faz, não, minha filha, agora eu sei que vai achar sua cibalena interna. Cibalena interna difícil. A direção que o homem toma em relação à indigência, aceitando ou recusando-a, é a mesma que afinal dá sentido à vida. Pois quando o homem não aceita a própria indigência, não só perde o seu sentido, mas a vida fica desprovida de sentido. O sentido da vida é viver o filho pródigo, que é ali que a gente volta para Deus, que é o sentido da vida, recuperar a paternidade, o pertencimento a Deus. Tudo que nós estamos fazendo é para isso, para sentirmos como se fosse um vaso de barro, onde a excelência de Deus se manifeste. E para que a excelência de Deus se manifeste, esse barro tem que estar totalmente esvaziado. Esvaziado de conceitos, de razões, de saberes, de reconhecimentos, de considerações. Para que eu possa então me render, Senhor, faça de mim a tua vontade, Senhor. Quando conseguimos isso, meu jugo ficou suave, meu fardo leve. Acabou. 11h30. Está na hora, não está? Hein? 11h30, né? Agora falou com as perguntas, né? Meia hora para as perguntas aí, se alguém quiser. Deixa eu começar então. Pode começar. A gente estava conversando antes, né, sobre a diabetes e tal, você pediu para lembrá-lo do pâncreas, né, da função do pâncreas. Gozado que eu entendi que você falou da função do pânico. Não! Aí eu lembrei. E não do pâncreas. Do pâncreas eu não sei qual é a função dele não. Vai ficar devendo. Que interessante, gente. Ele falou do pâncreas, eu ouvi pânico, eu precisava falar do pânico, né? Eu não precisava falar do pâncreas, viu? Mas porque a gente estava conversando a questão do diabetes lá, né? Porque como é uma doença crônica, então vai exigir uma sutileza de observação. Como? Que é justamente através da oscilação da glicose, você perceber o que faz oscilar. O que faz descompensar. Né? E aí tem que valorizar um pouquinho. Tira o foco da comida. Esquece a comida. Olha, nós temos que esquecer comida, mosquito, alergia, mundo. Que isso tudo não é causal, é agravante. Mas não é causal. Enquanto falar assim, a minha glicose compensou com a da comida, papo furado. Por ter descompensado por algo emocional, você se tornou suscetível em função do órgão, da pâncreas e tal, e aquela comida agrava, mas não é a comida. Porque a gente observa um fato interessante, não só na diabetes, como em outras tantas doenças, quando a pessoa começa a se curar, ocorre um fenômeno que a gente chama de ataraxia. É um termo homeopático que significa acalmia com a sua angústia existencial. O que quer dizer isso? No caso do diabetes, quando ele começa o processo de cura, ele para com as oscilações, ele começa a perceber que tomando ou não remédio, a glicose fica do mesmo jeito. Então não precisa mais tomar remédio. Ou seja, o remédio não faz mais efeito.
E às vezes a glicose estabiliza num valor até alto, de 200, por exemplo. Mas não está sentindo nada. Eu tomo remédio e não baixa mais. Então, está na hora de suspender e observar. Eu me lembro de uma vez, muito tempo, eu era acadêmico ainda, a paciente chegou com a glicemia de 800. Era para estar em coma, né? Estava andando feliz, não estava sentindo nada. Outras vezes você tem um paciente cheio de tumor no cérebro, que foi buscar tratamento por causa das convulsões. Quando ele se cura, ele está sem convulsão e o tumor continua lá. Porque o médico vai falar assim, a gente aprende isso na medicina, é o tumor que está gerando convulsão, não é não. Ele está ali, mas se eu perceber a causalidade, você cura a convulsão, o tumor continua ali. E não faz nada. Ou seja, o corpo consegue entrar no estado de acalmia e arruma outros mecanismos. Então, no caso que estava falando da diabetes, às vezes exige esse olhar acurado, perceber quando o sintoma surge, quando a glicose descompensa, o que aconteceu? E vai olhar as picuinhas, sem julgamento, pode ser qualquer coisa, e vai anotando para você perceber algo em comum. A hora que você percebe, aí você trabalha a consciência do limite, faz a entrega. Aí você começa a perceber, opa, superou. Olha, eu já posso comer e não altera mais nada. Percebeu? Então o mais importante é ter a visão do espírito. Óbvio que se você for perguntar lá no ensino chinês, talvez eles falam lá, o pâncreas tem a ver com isso e tal, mas eu não sei. Mas não é a causa, é o que representa no campo físico esse fator emocional. Entendeu? É igual acontece com a asma, né? Ah, não posso entrar num lugar de mofo que eu sinto asma. Quando ele cura, ele vai no lugar do mofo e não tem asma mais, não. Ele fica, não, é incrível. Eu fui no outro dia numa fazenda, um mofo danado, falei, vou ter crise, não tive. Porque não é um mofo que faz a crise, gente. O mofo é agravante diante de um aparelho respiratório já adoecido. Pode falar. Bom, primeiro eu queria agradecer ao senhor, né, porque não é sempre que aparece um médico, né, e nos mostra o outro lado, né, da situação das consultas, das medicinas hoje, né. Hoje, para você marcar uma consulta com um psiquiatra, um psicólogo em Curitiba, é 2, 3 meses, se você tiver convênio, né. A infinidade de remédio que nos dão. E hoje, o que dá a impressão aqui na nossa cidade, por ser uma cidade dormitória, uma cidade de inverno mesmo, né? Nós quase não temos sol, todo mundo tem déficit de vitamina D, né? É uma cidade assim que dá mais preguiça do que você está no Rio de Janeiro ou mesmo em Belo Horizonte, né? Então, a preocupação maior assim que eu vejo na cidade é com o tal do perfil lipídico. Qualquer alteração no perfil lipídico, todo mundo fica em pânico. Principalmente com relação ao colesterol. E alguns médicos dizem, não, o colesterol de vez em quando ele tem que dar uma olhada ali como é que está a situação, porque ele vai te dar um certo equilíbrio. Então, quer dizer, como o senhor falou, né, nessa parte da indústria farmacêutica, já entra também a indústria de alimentos, né, já entra a indústria de complementos e nutricionais, já entra o processo de atividade física, que faz, o que não faz, né? Então, já vira uma globalização muito grande e você fica naquela neura. Qualquer problema que você tem de saúde, você já corre para o médico. Ah, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Então, a minha pergunta é o seguinte. Como é que o senhor vê assim, essa situação? Será que não é uma situação endêmica? Se a pessoa tem uma alteração no perfil lipídico, ela já fica completamente, não, é o meu colesterol, é o meu triglicerídeos. E é uma coisa impressionante, aqui em Curitiba, nas farmácias, você nem precisa dizer para a farmacêutica qual remédio que você vai comprar. Ela já sabe que você tem problema de colesterol porque é uma endemia. Como é que a gente pode lutar contra isso? E eu queria fazer uma pergunta mais antiga para o senhor. Os florais de Bach ainda fazem um bom efeito no organismo? Então, olha só, a gente não luta contra isso, gente. A gente luta contra isso que existe dentro de nós. Porque lutar contra o sistema, ninguém luta. A gente luta porque o sistema está dentro de nós. E como eu falei no início, Deus, que é a causa primária de tudo, vai provocar a mudança do modelo, do paradigma, através disso que ele falou.
Porque se você leva 3 meses, então, para marcar uma consulta, o que que resta? Você entrega para Deus, você corre para a casa espírita, para o evangelho, qualquer coisa e sara. E é isso que está acontecendo. E as pesquisas mostram isso. Teve um período que lá em Israel, teve uma greve de médico muito grave, que durou 4 meses. Se for olhar pelo lado humano, aconteceu o quê? Reduziu em 65% o índice de morte. Conclusão, o médico mata. É uma maneira de ler estatística, né? É uma maneira de ler estatística. Né? Nós sabemos que não é bem assim. E que Deus é tão misericordioso que quando você precisa de fato de ter aquela consulta com fulano, algo acontece. A secretária liga e fala, olha, deu uma vaga aqui, vem cá, pronto. Deus está te dando o recurso que você precisa. Agora, se você tenta e não marca, é porque Deus está te falando, procura outra coisa. Vai procurar outra coisa. Porque o sistema vai fazer a gente esgotar, vai fazer a gente cansar. Para quê? Para resgatar o Cristo, para resgatar a verdade absoluta que cada um tem. Quem gosta de Buda tem que ser fiel a Buda. Quem gosta do Cristo vai ser fiel a Cristo. Quem é do Cristo vai ser fiel a Cristo. É para isso, para esgotar, para cansar. E isso vai acontecer mesmo. E nós não vamos lutar contra o sistema, não vamos lutar contra o sistema que está em nós. Que nós temos medo, e o medo nos leva à fé, que não é deixar de buscar. Porque se precisar, pode ter certeza que aparece. Aparece das coisas mais doidas possíveis. Vou contar um caso comigo. Eu era pequeno, uma asma danada, um trem bravo, violento, né? Naquela época, lá em Minas, na cidade de Caratinga, tinha lá umas cirurgias espirituais em que o espírito materializava mesmo aquele sistema de ectoplasmia e operava. Só que tinha que mandar uma carta falando o seu caso e aguardar autorização se você podia ir ou não. Aí a minha mãe, que é atrevida, né? Que eu contei para vocês, né? O lado virtuoso dela, sabe o que ela fez? Me pôs num carro, num fusquinha, e lá fomos nós para Caratinga sem autorização. Estrada de terra, aquela peleja toda, eu tinha 6 anos. Chegamos lá, não deixaram entrar. Barraram. E ela ficou, me lembro, eu sentado no fusquinha de noite, e ela, e agora? Rezando, né? E agora? Sentado, passou um pouquinho, veio alguém lá de dentro e falou assim, tem alguma criança aí chamada Ricardo? Foi autorizada ela entrar. Como assim? Como assim? Lá fui eu para dentro. Gente, quando eu entrei, um salão assim, né? Zé Grosso, Palminha, todos os espíritos materializados, andando no meio do povo, conversando mesmo. E aí, tudo bem? Que jeitinho do Palminha, né, Zé Grosso? Rindo, não sei o que, os espíritos materializados. E aí chamaram. Cadê a criança, Ricardo? Traz ela. Eu devia ser um pecador mesmo, né? Misericórdia, né? Me levaram para uma cabine, quando eu chego lá, quem estava lá materializado? José Figleber. Materializado. O médium lá deitado, o ectoplasma saindo, o espírito materializado. Aí imagina, você fica com medo, né? Aí você deitou na maca e começou a fazer uma cirurgia no coração. Eu comecei a ficar com medo e queria pegar a mão da minha mãe. Né? Eu não achava, eu peguei a mão dele. E ele brincou comigo. Essa não é a mão da sua mãe, que é aquele sotaque alemão, né? Esta é a minha mão. Eu falei, ai meu Deus, salve-me! Peguei a mão do espírito. E me pôs a mão. Operou, fiquei com a cicatriz até 15 anos, nunca mais tive asma. E José Figleber me acompanhou depois. Parte desse livro aí, vocês viram aí, Pedagogia do Virtude, é cheio de recado dele. Que nós temos uma médium lá conosco, que eu já comentei, que é extraordinária. Às vezes eu estou lá no consultório, assim, de repente ela entra incorporado. Eu lembro que eu estava assim, numa aflição com os filhos, não sei o quê, ela já entrou e me deu uma aula sobre dever e prazer, que consta no livro. Não é possível cumprir o dever se não houver alegria do prazer. É uma balança que os dois estão juntos. Aí foi me dando. Agora você vê. Tem que ser ousado, não tem? Minha mãe foi ousada, botou no carro e foi lá. Aconteceu.
Então, ninguém está desamparado. Se precisar de um médico que está cheio, não sei o quê, vai ter. Se não está aparecendo, é porque não é para ter. É para buscar outra coisa. Mas ninguém está desamparado e não tem nenhum sistema humano que é capaz de obstaculizar a vontade de Deus. Não tem. Não tem. Ok? E sobre os florais que ele perguntou? Oi? E sobre os florais de Bach que ele perguntou? É bênção de Deus. Tudo é bênção de Deus. Óbvio que atua no nível não de profundidade, no sentido da causalidade individual. Mas tem ali um conjunto de sintomas que a gente chama de segundo nível, né? Porque você olha lá, eu tenho medo disso, eu sou assim. Você usa, alivia, mas não te exime de continuar a busca. Porque cada um vai encontrar o seu tema individual e ver o que vai fazer com ele. Que essa é a ação mais profunda. Mas é uma bênção de Deus. Tudo é uma bênção de Deus, gente. Tudo, tudo, tudo. Até chicote. Homeopatia com crianças. Eu levo meus filhos, mas eu tenho uma dúvida, assim, porque essa busca da homeopatia é a gente buscar dentro da gente essa reforma, né? Sim. Como que se dá isso para as crianças que não têm essa? Então, olha só, o que acontece? Você descobre a medicação boa para a criança, o que o remédio faz? Ele equilibra o excesso, ele tira a gente do polo. Ele faz isso com a criança. Só que a criança não vai trabalhar a consciência, então ela melhora. E vai trabalhar a consciência ao longo da vida. E nós, como pais, vamos fazendo aquilo que a gente comentou ontem. Vamos mostrando para ela a natureza boa dela e o que ela vai fazer com isso. Aí ela vai se curando ao longo da vida, mas na criança é isso. O que hoje a gente enfrenta muita dificuldade nós homeopatas de lidar com criança, por quê? A modernidade hoje afastou a criança dos pais. O pai trabalha o dia inteiro, né? A criança às vezes está na escola horário integral. Muitas vezes fica muito pouco tempo com a criança. Quando você pergunta assim, como que é a sua criança? Quando a mãe começa a responder assim, ela é inteligente, observadora e alegre, eu falei, meu Deus, não vai saber falar da mãe, porque toda criança é assim. Qual criança que não é inteligente, observadora e alegre? Mas não sabe falar da peculiaridade, porque não valoriza a peculiaridade que está ali acontecendo e às vezes não dá nem tempo. A vida hoje é louca, né? É louca mesmo. Às vezes eu tenho que perguntar para babá. Quando é rico, tem babá. Quando não é, tem que perguntar para a avó. Ou então um vizinho que olha ela durante o dia, porque a mãe foi trabalhar. Está ficando difícil tratar, né, colega? Está ficando difícil tratar criança nessa vida de hoje. E mais, as mães estão aflitas demais, porque a correria, antigamente, o menino está com febre, sabia esperar. Sabia. Eu lembro de um professor meu de pediatria, eu lembro direitinho a cena. Ele pegava o raio-x e falava para ele, aqui, ó, tá vendo? Tem uma mancha no pulmão, pneumonia. Mas olha para ele, você acha que está com cara de pneumonia? Não. Então vamos aguardar, não precisa dar antibiótico, não. Fala isso para uma mãe hoje. Você te enforca, vai na justiça, advogado. Tem que dar o remédio logo, que vai morrer. Hoje o menino espirra e a mãe já leva no PA. Não pode nem espirrar, não pode nem ter catarro, fazer cocô mais. Tem que tomar vacina, rotavírus. Deixa o menino fazer cocô, é uma benção, limpa tudo, limpa a alma, limpa tudo. Não tem nada, porque incomoda, dá trabalho, eu tenho que trabalhar, estou dando conta sozinho, não é assim? E aí o que resta para a gente? A minha consciência de limite, ampará-la. Cuidar do que é possível. O que é possível? Você pode falar um pouco sobre a dor crônica? Alguma especificidade? A dor em geral. É a dor quando, por exemplo, eu tenho dor desde a adolescência e eu procuro fazer essa busca da consciência. O processo é o mesmo, né? É óbvio que o crônico é sempre mais difícil, porque a gente perde a referência dos fatores desencadeantes, né? Quando dá para voltar lá e lembrar, às vezes tal, mas o importante é perceber hoje o que agrava a dor e aí começar a compor a historinha da minha dor. Gozado, pior é quando eu deito. Uai, o que acontece? Você só se permite trabalhar?
É só ficar em pé? Não pode deitar, não? Porque a dor, ela revela um oposto daquilo que eu tenho a ver comigo, sabe? Às vezes eu não me permito algo assim, vamos supor. De repente eu quero carregar todo mundo nas costas. Aí eu estou com uma dor constante no ombro. Eu querendo carregar a cruz do outro. Aí eu vou perceber o que acontece e o que agrava. Ah lá, quando adoece algum, sei que eu tenho que levar no médico, eu tenho que pagar a conta dele. Ai meu Deus, ai doeu. Opa, é isso, espera lá. Qual que é o meu limite? O que é possível? Porque não é deixar de fazer ou não. É a intencionalidade que gera uma tensão. A intenção gera uma tensão. Então existe uma tensão crônica. Uma tensão crônica. Estou doido para me soltar e não solto. Pode soltar, se for em nome de Deus, solta. Nós temos muito medo de soltar. Vou contar só uma experiênciazinha super chique que aconteceu comigo, quando eu estava lá com os meus 18, 19 anos, né, que a questão sexual, ai meu Deus, mocidade espírita, né? Faz mal naquela época, né? Não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Na época, gente, eu era doido para assistir um filme da Vera Fischer. Ô, gente, imagina, meu sonho de consumo era ver a Vera Fischer pelada. E passava a Vera Fischer na Band, tarde da noite. Imagina, como é que eu vou assistir a Band tarde da noite em casa e ninguém descobrir? Aí eu não me permitia nada, porque isso é coisa de obsessão. Se eu ver a Vera Fischer, os obsessores vão incorporar em mim e pronto. Aí eu estava naquele drama. Aí quando eu abro um livro da Joana de Ângeles, no auge da minha angústia, aí ela fala assim, o primeiro passo do autoconhecimento é a autenticidade. Falou assim, eu vou ser autêntico. Aí eu fui lá ver o filme da Vera Fischer escondido. Né? Você liga, fecha as portas e abaixa o volume. Começou o filme, gente. Sabe o que aconteceu? Olha como é que Deus é insuportável. Na hora que a Vera Fischer entra no quarto, que eu ia ver ela pelada, sabe o que eu vejo no criado mudo do quarto? Um livro escrito assim, Culpa e Libertação, Eduardo Moss. Eu olhei aquilo, corri para copiar, para não esquecer, e não vi a Vera Fischer pelada até hoje. Não vi. Deus conversou comigo no filme da Vera Fischer. Quem é psicólogo deve conhecer esse autor, Eduardo Moss, um alemão. Culpa e Libertação estava no criado da Vera Fischer. Ah, não, por isso que eu falo que Deus é insuportável. Se tem uma coisa que eu tenho saudade, saudade daquilo que eu não vivi, de ver a Vera Fischer pelada. E outras coisas mais. É uma saudade de viver aquilo que não viveu. Né? Você entendeu? Mas por que eu falei isso? Ah, foi um caso aí, né, que ela falou, esqueci. Ah, sim, da hora. Eu esqueci, alguém me falou um trem, eu esqueci. Tá? Fala. Não precisa, estou tão pertinho. Ah, tá, bom dia. Eu faço tratamento com homeopatia, eu sei que é um tema bem amplo, mas eu tenho dúvida assim, no funcionamento, como que é a questão da escolha, né, do tratamento. O senhor comentou que você busca a natureza boa de cada pessoa ali, de cada paciente seu, para retirá-la. Mas aí o tratamento da pessoa, você vai escolher essa natureza boa e potencializar, ou você pega a natureza boa de cada uma dos seus pacientes, transforma num composto e usa esse diversos compostos para trabalhar cada paciente? A gente tem que tentar ser fiel ao Hahnemann, né? É conhecer a sua natureza e ver qual remédio que equivale à sua natureza para aplicar a lei de semelhante. Semelhante cura semelhante. Entendeu? Então, se você tem a virtude de ser uma pessoa justa, nós vamos atrás. Qual é o remédio do justo? Que foi antes experimentado por um grupo de pessoas, isso foi feito na época de Hahnemann e continua sendo feito, e nós vamos um remédio só. O que muitas vezes acontece, que isso nem sempre é fácil, e alguns homeopatas não fazem autoexperimentação, e vão deixando de lado um pouquinho Hahnemann, e aí, na aflição de querer ajudar, passa a receita de tudo quanto é virtude para uma pessoa só. Aí perde o parâmetro de quem está fazendo o quê. Mas às vezes ajuda.
Mas em termos de Hahnemann mesmo, é isso, é 1 para 1. 1 para 1. Quando você não tem essa oportunidade, você pode atuar num outro nível que Hahnemann previa, que é ajudar aquilo que se apresenta, por exemplo, no nível só orgânico, né? E um nível de emoções, mas não perder o sentido de cura. O mais importante não é o remédio, é o sentido de cura. Porque se eu dou um remédio, elimina um sintoma, ele muda de lugar e aprofunda, então eu não estou no caminho da cura. Hoje se fala muito mais em simílimo como um caminho de cura do que do remédio em si. Entendeu? Qual o caminho que eu estou orientando esse paciente? Ele está no caminho da lei de cura, porque a lei de cura prevê o quê? Que a doença no plano físico, ela sai de dentro e vai para fora. De cima para baixo. É chamada lei de cura. Se isso está acontecendo, nós estamos indo bem. Significa o que na prática? Mais ou menos assim, a grosso modo. Se você tem uma hipertensão, estou te dando remédio, e você está exonerando, está cheio de coceira, corrimento, opa, está curando. Então nós já podemos começar a suspender o remédio de pressão e observar. Você está curando. O dia que a medicina, e principalmente a pediatria, entender isso, 90% das doenças nossas são resolvidas, são provocadas por intervenção. Porque a criança, ela vem excetuando as doenças kármicas, ela já vem com potencial curativo, que começa desde cedo manifestando na pele. Já aparece uma assadura, uma coceira, mas todo mundo quer o boneco perfeito, né? Aí começa a passar pomadinha de corticóide, pomadinha disso, não sei o que, suprime, lá que suprime, muda de endereço, aí começa a adoecer. Que acontece quando a criança começa a ir à escola. Não é o contágio que adoece, não. É porque a natureza dele na escola está sendo violentada. Está difícil para ele conviver conforme a natureza dele e dos outros, aí ele adoece. Se ele adoece na pele, no catarro, não sei o que, diarreia, é ótimo, está conseguindo. Só que as pessoas não entendem isso, vão lá e intervêm. Aí começa a mudar de endereço o ciclo de adoecimento. O que o homeopata vai fazer? Vai resgatar isso. Por isso que o homeopata adora ver gente coçando. Ah, graças a Deus, está coçando, oh, beleza, olha só um corrimento, que coisa boa. Olha a diarreia, oh, que coisa boa. Ah, não sei o quê, né? Entendeu? Mais ou menos. E às vezes o passe faz isso. Não, isso é uma propriedade da homeopatia, não. Às vezes o indivíduo vai num tratamento espiritual, no dia seguinte ele vomita, tem diarreia. Está curando, está tentando curar. Olá, doutor Ricardo. Homeopatia, o medicamento homeopático, né, ele lança a mão dos reinos animal, vegetal e mineral. Né, e também com um monte, existem as diluições, as dinamizações, etc. Né. Uma vez a patologia identificada, como que esta identificação deste tratamento é feita para o paciente? Obrigado. Uma vez a patologia física identificada? Sim, sim. Não importa qual patologia identificada. Para nós é mais importante conhecer a natureza do indivíduo. É como se você fosse uma árvore. Você pode ter vários galhos adoecidos que têm nomes. Ah, úlcera, hipertensão, isso, aquilo. A intenção nossa, se possível, ao entender a natureza dessa árvore, é achar um remédio para a raiz da árvore. Se achar o remédio da raiz da árvore, ela volta a dar flores, dar frutos e os galhos se curam. Então, não importa o nome da doença. Não importa. Importa eu conhecer a sua natureza. Entendeu? Agora, às vezes, a doença é kármica. A alma salva e o corpo apodrece. Aquilo que Emmanuel falou. Benditas doenças crônicas que apodrecem a vaidade. Mas, no mínimo, a pessoa atinge um estado de acalmia, de alma, consigo mesmo e leva bem a coisa. Só para a gente finalizar aqui, né? Hoje, como você falou das indústrias, né, da farmacêutica e tal, tem a questão das vacinas que são dadas para as crianças, né? Nesse que está apresentando, prisma, né? Nesse prisma a coisa muda a visão, né? Muda tudo. Muda tudo. Se a gente sabe que a doença vem sempre da alma, a vacina só vai fazer mudar o agente externo, o bichinho, mas ele não vai deixar de adoecer. E aí o que acontece? É o que está acontecendo. Né? Quando a gente vê lá a história da medicina, é claro lá a história da medicina fala assim, quando vem uma epidemia,
ela entra numa fase ascendente antes da vacina, antes de qualquer recurso. Quando descobre a vacina, a epidemia já está na fase final. Aí o que acontece? Emerge outra epidemia. Ou seja, a epidemia é um mal social necessário conforme a natureza nossa. Aí você toma uma vacina, você não vai ter a doença daquele bichinho, que ele tem aquela função. Mas vai ter de outro, do mesmo jeito. E o outro costuma ser pior do que o primeiro. E é o que está acontecendo hoje com o incremento de doenças complexas. Então, como é que a gente age? Se você tem consciência clara disso e está tranquilo, você não vacina nada. E vai arrumar briga depois na escola, não sei o que, que vai ter que ter um atestado. Agora, se você vai sentir culpado, entre culpa e vacina, é preferível a vacina. Mas pode fazer um meio de campo. Porque tem vacinas que lá fora o pessoal condena, isso é coisa do Brasil. O Brasil adora receber coisa de graça. Fila, né? O brasileiro adora essas coisas, né? Ah, tem a vacina, agora é de graça. Oba! Olha lá. Então tem umas vacinas que, pelo amor de Deus, rotavírus. Rotavírus é negócio de cocô, diarreia, gente. Tem que fazer o cocô mesmo. Como vai fazer? E faz cocô do mesmo jeito, só muda o bicho. Então tem umas que lá fora o pessoal critica. Por exemplo, no Canadá. O meu filho teve neném lá. Eu fiquei surpreso com a orientação dada pelo pediatra lá do hospital. Ele virou e falou assim, olha, tem essa vacina, você segue o seu... aqui que você tem, pensa da vida. Essas aqui jamais, não precisa não. E olha, nem hipoglós você passa na bundinha do menino. E aprenda, choro de menino não é dor. Então aprenda a lidar com o choro do menino. Foi assim que o pediatra orientou ele. Canadá. E nós ficamos, tomar vacina, não sei o que. Então, deixem aberto. Tem culpa? Toma vacina. Toma tudo. Mas não acho que vai evitar a doença não, só vai mudar de nome. Se tiver que ter uma doença grave e para ficar paralítico, não vai ser a poliomielite, vai ser outra de outro nome. E hoje nós temos cerca de 8.000 doenças complexas a ser desvendadas. O que quer acontecer? Nem isso. Quer viver ousadamente? Viva. Vou fazer uma pergunta rápida. E se o senhor puder me dar a resposta, não para o lado físico, mas para o lado espiritual. Bati com um carro, depois dessa batida foi pedida uma tomografia para ver se eu tinha algum problema na coluna. Então, batida na traseira do carro, jogou longe. Feita a tomografia, constataram incontáveis bicos de papagaio. N, não dava para contar. Aí eu não sabia disso. E fui num médico, ele falou, que remédio você toma? Eu falei, eu não tomo remédio, só para diabetes. Ele falou, não, mas para coluna. Eu falei, eu não tenho nada na coluna. Ele falou, tem, você tem N bicos de papagaio. Eu falei, mas eu não sinto dor. Ele falou, mas é impossível você não sentir dor. Eu falei, mas eu não sinto dor. Eu fiz 23 cirurgias já. E sempre depois das cirurgias, acabado o efeito da anestesia, eu saí andando. Sempre saí andando e andar. Tentei estudar e ver por quê, né, do lado espiritual, por que eu não sinto dor, o que acontece, né? Mas eu cheguei só à conclusão de por que a gente sente dor. Né? Deus fez a dor para nos ensinar a amar. E para mim, por que eu não sinto dor? Primeiro, eu acho que no mínimo você deve estar no processo de redenção. Você deve ter sido um sujeito que pegava os papagaios e fazia câmbio negro. Né? Com os papagaios. Agora está com os papagaios tudo ali, mas silencioso. Em paz. Então está na redenção. Brincando, viu? Mas o que ocorre é isso mesmo. Às vezes é muito comum isso, gente. Algumas pesquisas médicas são interessantes. Tem uma que fala que 65% das mulheres em necrópsias têm cálculo de vesícula e nunca souberam que tinha. Por quê? Está em silêncio. O fato de ter não quer dizer que vai ter sintoma. O sintoma é o alerta do corpo pedindo ajuda. Se não tem, não está pedindo ajuda. Não precisa fazer nada. Aí a hora que a gente comete, assusta. Mas como? Você tem 90% das coronárias entupidas e não tem sintoma, vai morrer amanhã. Mentira, vai nada.
Deus, o corpo inventa as colaterais, arruma um jeito e está ali. Então isso é comum, mas gera um dilema. Agora, 23 cirurgias, né, eu não quero nem chegar perto dele. Porque esse sujeito deve ter sido aquela turma igual eu fui, da Inquisição mesmo, né? Mas não, fazia assim o negócio, hein? Hein? Alegrava nela. Agora ele sofre na carne, com esse sorriso, com essa coisa boa, está redensando, já está sabendo que a dor é para virar amor, já está na cura. E Deus ainda provoca umas batidas, né? Eu tive uma batida que foi minha cura. Trombei na estrada, aí em frente com um caminhão da ESSO, e me quebrou todo. Fiquei 4 meses afastado. Sabe para quê? Para deixar de ser radical. Porque eu era um indivíduo tão radical. Se o meu cliente não seguisse o que eu falasse, eu excomungava ele, igual os padres antigamente da Inquisição. Depois que eu passei por aquilo, tudo, falei, gente, tudo é de Deus, né? Anestesia é de Deus, analgésica é de Deus, tudo é bênção. Cada um faz o que dá conta. Eu tenho que saber acompanhar cada um daquilo que é dar conta. Se você não dá conta de ficar sem isso, vamos junto. Vamos assim mesmo. Vou sofrer, porque a minha exigência é de querer o melhor. Não tem jeito melhor que dar conta, então vamos junto. E eu precisei de uma trombada com um caminhão da ESSO, de combustível ainda. Tá vendo só? Então é mais ou menos isso, né? A vida da gente é... Pronto, né? Muito bem, gente. Ô, gente, muito obrigado pela caridade que vocês fizeram de me escutar. Né? Vocês podem ter certeza que tudo isso é muito vivido com sinceridade, com carinho. Nós somos todos passageiros do mesmo barco, todo mundo do mesmo barco, juntinho, juntinho, né? Achando que somos diferentes, não somos nada. Tudo igual, né, gente? De bom para vocês. Sim. Nós agradecemos a todos a presença, agradecemos ao querido amigo Dr. Ricardo Vardil, que agora já nos conhece e já tem um convite permanente para estar conosco. E vamos então pedir a Jesus, o mestre amado e amigo, pedir ao nosso mentor Eurípides que esteja sempre no nosso comando e que nós mereçamos ser comandados, sejamos dóceis e responsáveis da responsabilidade que recebemos. Nesta manhã linda, de sol, de luz, de calor e de fraternidade, que Deus possa permitir que voltemos para nossas casas em paz e harmonia. Obrigado, amado Mestre, por tudo que aqui viemos aprender e que nós possamos colocar em prática a nossa fé, que deve ser bem maior do que aquilo que a gente está sentindo hoje. Que assim seja.